Olá pessoal, dando continuidade às nossas aulas de geometria de posição, agora a aula número 7, distância entre retas. Vamos definir distância entre retas, vamos encontrar a distância entre retas coincidentes, retas concorrentes, retas paralelas e ao final retas reversas. Tranquilo? Uma aula bem teórica, mas de fundamental importância na continuidade dos nossos estudos. Definimos a distância entre duas retas R e S como sendo a menor distância, muito importante essa ideia, é a menor distância entre um ponto de R e um ponto de S. Vamos identificar a distância dessas quatro relações entre essas retas. Por exemplo, distância entre retas coincidentes. É a mesma reta no mesmo plano, por exemplo. Distância entre retas concorrentes. Também vamos entender como retas coplanares e a gente quer a distância entre essas duas retas. Distância entre retas paralelas. Também coplanares. Vamos identificar a distância entre elas. Finalmente, agora, retas que não são coplanares. Distância entre retas reversas. Essas três é bem tranquila, a distância a gente de forma imediata já visualiza num desenho simples, só que para retas reversas, como são não coplanares, precisamos de planos auxiliares, retas auxiliares, ok? Então começaremos pela distância entre retas coincidentes. As retas coincidentes, elas podem estar em vários planos. Pense, por exemplo, numa reta onde eu posso girar esse plano e essa reta sempre vai estar contida no plano que eu estou girando. Mas vamos supor que a gente define um plano alfa já definido e essa reta R e reta S está contida no plano alfa. Então R está contida no plano alfa, S também está contida no plano alfa. Então, na verdade, R é a própria reta S, elas são coincidentes. Então, qual que é a distância entre elas? Se eu tenho um ponto de R, que também é o mesmo ponto de S, a distância entre esses dois pontos, então a distância entre R e S, vai ser nula. A distância é zero, que elas estão no mesmo ponto. Então, a distância entre esses dois pontos é nula. Muito bem, muito simples a distância entre retas coincidentes. Distância entre retas concorrentes. Duas retas concorrentes, agora sim elas definem um plano, plano alfa, e veja, o mesmo ponto A pertence a R, ele também pertence a S. Então R está contido no plano alfa, S também está contido no plano alfa, a interseção de R com S é um ponto A. Posso colocar A ou posso colocar aqui dentro de chaves, é o ponto A. Então a distância entre elas será zero também, porque o ponto A pertence a R e o ponto A também pertence a S. A distância entre o ponto A e o próprio ponto A é nula. Então a distância entre R e S, nesse caso também, é nula. Ok? Então elas estão numa distância aqui que é a menor possível e a menor possível é nula. Mas professor, eu não posso pegar uma outra distância aqui? Essa distância, ela é maior do que a distância nula, óbvio. E ela também não forma 90 graus aqui. Esse segmento que é definido por uma distância, ele não forma 90 graus com a reta S, nem forma 90 graus com a reta R. Então também precisamos ter essa situação. E à medida que eu vou afastando, as distâncias vão aumentando. Eu quero a menor distância entre as retas. Por isso que quando a gente agora passa para as retas paralelas, agora vai fazer sentido a distância entre retas. Por quê? Eu vou pegar um ponto de S, vou pegar um ponto de R, vamos chamar aqui de ponto A, e aqui ponto B. Esse segmento AB, ele é perpendicular aqui à reta R e é perpendicular também à reta S. Então veja, R está contido no plano alfa, S está contido também no plano alfa, então duas retas paralelas definem um plano alfa. O ponto A pertence à reta R, ponto B pertence à reta S, o segmento AB
ele é perpendicular à reta R, e esse segmento AB, ele também é perpendicular à reta S. Eu não posso pegar a distância entre essas retas, por exemplo, aqui até aqui. Essa não é a distância, porque os ângulos não são 90 graus. Tem que ser 90 graus aqui e aqui, porque senão a gente não vai pegar a menor distância. A menor distância vai ser sempre um segmento de reta que forma 90 graus com ambas as retas. Então, vou apagar porque aqui não é a menor distância. Tem que formar 90 graus com as duas. Professor, eu poderia pegar outros pontos fora aqui do que eu peguei? Sim, desde que esse segmento forme 90 graus com as duas retas. A gente tem essa distância. Vou chamar aqui de, por exemplo, x. Então, essa distância da reta R até a reta S está definida aqui como sendo o segmento AB, que eu chamei de x. Então, essa vai ser a distância para qualquer ponto que eu pegue em uma determinada reta. Eu traço uma perpendicular e vou encontrar o outro ponto ali. Então, na construção, já que a gente, na próxima tela, vai fazer construção para retas reversas, eu escolho um ponto na reta R, por exemplo, o ponto E. O que eu vou fazer? Vou traçar uma reta perpendicular, chamar ela de T. Essa reta ela é perpendicular tanto a R quanto a S. E aí sim, a distância está definida como sendo o segmento que a gente obteve aqui. Obviamente ali eu tenho um ponto F, por exemplo, segmento é F. Essa é a distância entre retas paralelas. Ok? Para finalizar, a distância entre duas retas reversas. Agora elas estão em planos diferentes. A ideia a gente vai fazer na próxima tela a construção correta para encontrar essa distância. No espaço não é tão simples encontrar dois pontos cuja seja a menor distância e seja perpendicular a ambas as retas. Então eu preciso pegar dois pontos, não é uma tarefa simples, né? Eu preciso pegar dois pontos, por exemplo A e B, de forma que existe uma reta aqui, chamada de reta T, que ela é perpendicular tanto a R quanto a S. Então eu preciso desse segmento que é perpendicular às duas retas, já que elas não estão no mesmo plano. E isso não é tão simples. Para a gente encontrar essa distância, precisamos fazer uma construção. E é isso que a gente vai propor na próxima tela. Então, recapitulando, essa distância, vamos chamar de D, é a distância entre R e S. Podemos chamar de X, Y, é o próprio segmento AB. Essa é a distância entre retas reversas. Detalhe que esse segmento, que é a distância entre as retas, ele tem que ser perpendicular tanto à reta R quanto à reta S. Se eu sair um pouquinho agora para cima ou para baixo, eu deixo de ter esse ângulo 90 graus. Ok? Então vamos finalizar nossa aula com uma construção bem interessante. Eu quero descobrir aqui, de forma geométrica, a distância entre as retas R e S que são reversas. Vamos fazer essa construção. Olha que interessante. Se eu tenho duas retas que não são coplanares, a primeira coisa que eu vou fazer é construir um plano aqui que contém S e que seja essa reta R paralelo ao plano. Então sempre é possível a gente construir. Então como que eu vou construir um plano que seja paralelo a R? Então a gente vai pegar, por exemplo, uma paralela a R que eu vou chamar de R1. Então veja, R é paralela a R1. Eu consigo construir essa reta paralela. E aí existe um ponto de encontro aqui, vou chamar de ponto, por exemplo, X. Esse ponto X, ele é a interseção de S, reta S, com R1. Então, o X é a interseção entre a reta S e a R1, que foi a reta construída. Posso até pensar em colocar
na forma de conjuntos. Então, a reta R1 interseção com S é o ponto X. Muito bem. Agora, duas retas concorrentes definem um plano. Então, existe um plano que está aqui, que é paralelo à reta R, ou seja, a reta R vai ser paralela a esse plano. Mas eu tenho aqui um plano definido, vamos pensar aqui, já tem um plano que está muito bem definido pelas duas retas concorrentes. Então, posso aumentar um pouquinho aqui, vou melhorar essa situação para o nosso plano estar bem definido. Vamos pensar aqui numa construção desta forma. Não ficou muito organizado, mas a gente vai aumentar um pouquinho aqui essa medida. Vamos pensar aqui. Agora sim, definimos um plano alfa. Não é uma tarefa fácil construir um plano, né, numa situação onde a gente tem aqui várias retas. Muito bem, então esse plano alfa está definido. A reta R, ela é paralela ao plano alfa. Por quê? Porque ela é paralela, a reta R é paralela a R1, ela vai ser paralela a várias retas desse plano. Basta eu ir chegando aqui, várias retas que são paralelas a R1, subindo aqui. Essa reta R vai ser paralela a várias retas de alfa. Então R é paralelo ao plano alfa. Muito bem, consegui construir esse plano para esse fim. Agora eu vou pegar um ponto P que pertence à reta R. E vou traçar aqui agora uma perpendicular que vai tocar aqui o plano alfa. Na verdade é a projeção ortogonal que a gente vai desenhar. Então aqui eu estou com uma reta que é perpendicular ao plano alfa. Peguei um ponto qualquer ali. E aqui eu tenho, por exemplo, o ponto Q. Então PQ é perpendicular ao plano alfa. Muito bem. É a projeção ortogonal de P sobre o plano alfa. Com isso a gente consegue encontrar uma reta paralela a R1 que passe por Q. Então eu vou pegar aqui uma reta paralela a R1, vou chamá-la de R2. Então R2 está contida em alfa e R2 é paralela a R1. Muito bem. Então, obviamente, R vai ser paralela a R2, que vai ser paralela a R1. R paralela a R1 a gente já tem. R2 sendo paralelo a R1, está aqui. Isso faz com que R também seja paralelo a R2. Estamos quase finalizando. Veja, agora a gente vai fazer o seguinte. Houve um encontro aqui da reta R2 com S. Vamos chamar esse ponto de B. Então, quando eu faço a interseção entre R2 e a reta S que foi dada, nós encontramos um ponto de interseção B. Lembrem que esse ponto foi escolhido aleatoriamente. Muito bem. Agora eu vou traçar uma paralela ao segmento PQ, que passa por B. Então, eu vou traçar aqui uma paralela, que na verdade vai gerar um segmento aqui, e vai encontrar a reta R num ponto A. Então, o segmento AB, ele é paralelo a PQ. Agora veja, se AB é paralelo a PQ, e se PQ é perpendicular a R2, se esse segmento AB ele é perpendicular ao plano, ele é perpendicular a todas as retas que passam por B. A gente viu isso em aulas anteriores. Se eu tenho uma reta
que é perpendicular ao plano, passando aqui pelo um ponto B, essa reta ela é perpendicular a todas as retas que passam por B. Em particular, ela é perpendicular à reta S, e é isso que a gente precisa. E veja, além de ser perpendicular à reta S, o segmento AB também é perpendicular à reta R2. E a gente pode observar que a gente construiu aqui um retângulo, né? Nesse retângulo, esses ângulos são 90 graus. Obviamente, esse segmento sendo paralelo a esse e aqui 90 graus, com certeza esses dois ângulos são 90 graus. Conclusão, acabamos de encontrar a distância entre as duas retas reversas R e S. Por que nós encontramos essa distância? Porque nós encontramos um segmento, no caso AB, que é perpendicular à reta R, aqui, e é perpendicular também à reta S. E qual a definição de distância entre duas retas reversas? É um segmento que vai formar 90 graus com as duas retas, e é a menor distância que a gente tem. Portanto, encontramos a distância entre as retas R e S, que é o próprio segmento aqui, AB. Então, com isso a gente descobriu, fazendo obviamente a construção de um plano auxiliar, das retas auxiliares, e aí a distância entre as duas retas reversas foi encontrada fazendo essas construções. Ok? Com isso a gente finaliza essa parte de distância entre retas. Espero então ter contribuído. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e ótimos estudos.